Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo o palestrante Luiz Cusiol, com o tema Precisamos Mudar? Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Olá, meus amigos. Como é bom estar aqui novamente na Fraternal. Espero que todos estejam em paz, na paz do Mestre Jesus. Aproximadamente 500 anos antes de Cristo, num lugar da Índia, onde hoje é o Nepal, havia um pequeno reino onde era fechado a comunidade de fora, e havia um príncipe que ia se tornar o líder daquela região. Já o pai dele já estava o preparando para isso. E ele vivia naquele lugar onde nada lhe faltava. O nome desta pessoa era Siddhartha Gautama. Quando ele fez 29 anos, já casado e com um filho, ele quis, com 29 anos, conhecer o resto daquela região. E o pai dele ficou com um pouco de receio, mas permitiu que ele fosse para fora numa carruagem e instruiu as pessoas que estavam com ele a não passar lugares onde haviam pessoas. E ele saiu, então, fora do seu reino para conhecer a região. Realmente não havia nada. Até que ele avistou uma pessoa ao longe e ele pediu para que ele levassem até essa pessoa. As pessoas que estavam com ele, por ordem do pai, relutaram, mas acabaram cedendo. E ele conheceu uma pessoa que era muito pobre. Depois ele viu outras que eram muito, muito pobres. E ele começou a perguntar: por que vocês estão fazendo aqui? Pessoal, a gente vive aqui. E ele ficou estarrecido porque ele achava que o reino dele se restringia só àquele lugar onde nada lhe faltava. E ele ficou abismado, voltou para o seu lugar, conversou com o seu pai tentou desviar o assunto, mas ele acabou entendendo, Siddhartha Gautama, que ele vivia num lugar onde nada lhe faltava e que havia uma região muito grande de pobreza naquela região, que é a região do Nepal, da Índia. Então ele deixou a sua riqueza, deixou o seu reino, deixou a sua esposa, o seu filho, sabiam que iam ser bem cuidados, e saiu pelo mundo. E acreditava que deveria viver na mais alta simplicidade possível, comendo apenas o que lhe encontrasse no chão, nem o que as árvores estivessem ele pegaria. E assim ele foi vivendo e conseguiu alguns seguidores, vários seguidores, que achavam que aquele era o caminho da felicidade. No entanto, Siddhartha Gautama, num determinado momento, ficou muito fraco, e estava quase morrendo, quando ele foi acudido por algumas pessoas que lhe deram o que de comer, uma papa de arroz. E aí ele então conseguiu recuperar suas forças, sua energia, e ele concluiu que não havia necessidade de passar tanta fome e ficar nessa absoluta pobreza, que haveria um caminho intermediário, que seria um caminho do meio, sem exageros para nenhum lado. Os seguidores deles ficaram irritados, achavam que ele estava fraquejando e o largaram. Mas ele continuou nesse caminho de simplicidade, buscando uma interiorização para achar o caminho da iluminação, onde ele deveria combater o seu sofrimento, combatendo as suas fraquezas internas, que era a inveja, o orgulho, a ganância, a maledicência. E com isso ele conseguiria atingir um nível mais alto de iluminação e levar isto às pessoas para que as pessoas abandonassem ou pudessem controlar o seu sofrimento, controlando os seus erros internos, suas fraquezas internas. E aí, então, ele começou essa linha e novos seguidores tiveram. Esse Siddhartha Gautama, então, com isso, ele estava criando uma doutrina chamada budismo,
que mudou a vida de muita gente, principalmente na região da Índia, hoje é difundida no mundo inteiro. Mas para isso, que isso acontecesse, Siddhartha Gautama teve que mudar. Ele rejeitou aquela vida de riqueza para tentar descobrir um novo caminho. Mas ele teve a coragem de mudar. 500 anos depois veio à Terra Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele levou uma mensagem para as pessoas de paz, de otimismo, de esperança, de uma nova forma de viver, de uma nova forma de encarar as coisas. As pessoas, quando Jesus estava fazendo suas pregações, vinham de longe, aos milhares, só para ouvi-lo. Alguns queriam a cura do seu corpo, das suas enfermidades. São relatados vários casos de leprosos, de cegos, de pessoas com deficiência física, da mulher que tinha hemorragia e só queria tocá-lo, pois acreditava que tocando nele ela se curaria. No meio da multidão, Jesus falou: alguém me tocou. E os discípulos falaram: várias pessoas te tocaram. Sim, mas alguém me tocou de uma forma diferente. E a mulher: fui eu, pois eu tenho hemorragia há 10 anos e não consigo me curar. E eu sabia que se tocasse no Senhor, eu conseguiria a cura. Então Jesus disse: então você está curada. As pessoas vinham de longe para tocá-lo, para ouvi-lo e para encontrar uma nova maneira de encarar a vida. Para isso, Jesus, ele não impunha nada, ele expunha, ele era um expositor de comportamento, de hábitos, de modo de pensar, de modo de sentir e de ver as pessoas por este lado. As pessoas então sabiam que precisavam mudar, porque elas não poderiam alcançar a paz, essa harmonia, essa alegria de viver da mesma maneira como que elas vinham sendo o tempo todo. Algo deveria mudar na vida delas. Elas não conseguiriam atingir um novo nível se elas não tivessem essa plena consciência de mudança. E elas conseguiram com isso. Por isso Jesus foi muito perseguido, porque eles não queriam que as pessoas mudassem. Eles queriam que as pessoas tivessem ódio, principalmente dos romanos. E quando Jesus fala amai os vossos inimigos, naquela época representava amai os romanos. Isso era um absurdo para os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, que eles queriam se libertar do domínio romano. Eles queriam guerra, eles queriam um libertador, assim como Moisés libertou o povo hebreu do Egito há muito tempo atrás. Eles queriam um líder que os libertasse agora dos romanos. E para isso não tinha que amar os romanos, ou perdoar os romanos, ou amá-los. Tinha que odiá-los. E quando Jesus veio falando de amar os inimigos, isso aí era um absurdo. Por isso Jesus foi perseguido até a sua morte. Mas ele deixou no coração das pessoas uma mensagem que era necessário ter paz no coração. E assim as pessoas com essa paz do coração conseguiam viver melhor, viver com mais alegria. Mas para isso elas precisavam mudar. Mudar o seu jeito de ser, de viver, de ver as coisas, de sentir e de pensar. Não eram mudanças bruscas de um dia para a noite, mas eram mudanças graduais que eram necessárias. A gente sabe que a gente está mudando desde o dia que a gente nasceu. Nós estávamos no ventre das nossas mães, estava tudo bem. De repente a gente nasceu e muitas mudanças aconteceram. De repente estávamos no berçário, com os cobertores bem apertados, onde a gente só conseguia mexer o olho. Até hoje, né, a gente vai no berçário das maternidades, os bebês estão todos empacotados. Né? E estavam assim empacotados, nós estávamos empacotados no berçário, porque havia uma mudança, era necessário
aquela mudança do ventre para a mãe para um novo mundo. E, de repente, nós estávamos em busca do leite, né? Do leite da mãe, porque nós sabíamos que agora precisávamos de outro tipo de alimentação. O tempo foi crescendo, a gente foi mudando, começamos a andar, começamos a correr, começamos a falar, mudanças naturais e fisiológicas do nosso corpo. Fomos para a escola, crescemos, aprendemos, fomos mudando. As mudanças, elas são naturais e necessárias ao nosso desenvolvimento, até mesmo do nosso corpo, para que a gente possa se adaptar cada vez mais. Passamos a comer alimentos mais sólidos, começamos a ficar independentes, e assim vieram as mudanças. Né? Começamos a dirigir, de repente estávamos dirigindo carros, indo para a estrada. A ciência foi mudando. Olha só, quando eu era pequeno, a televisão era preto e branco. Quando eu falo para os meus filhos que a televisão era preto e branco, eles não conseguem entender como que pode alguma coisa ser preto e branco e cinza. E aí um dia eu tive até que tirar a cor da televisão, num botão lá de tirar a cor, para mostrar para eles o que era uma televisão preto e branco. E aí eles falaram, nossa, que horror! Porque eles não conseguiam entender o que era uma televisão colorida há 40, 50 anos atrás. Mudou. A televisão era grande, era um tubo, tinha válvula, você ligava, demorava para ela começar a funcionar. Depois ela desligava devagarinho, até ficar um fiozinho no meio da tela de luz. Os tempos foram mudando, veio a televisão colorida, veio aquela televisão grandona com um tubo enorme, saiu a televisão, veio essa televisão fina, que hoje é uma disputa para ver qual é a televisão mais fina. Logo, logo vai ser a espessura de um papel que a gente não vai conseguir nem carregar direito, de medo que ela se quebre na nossa mão, não é? E tão fina que são as televisões. Naquela época, década de 70, já 80, havia uma média de 6 canais da televisão. 6 canais. Não havia controle remoto. Em casa, o controle remoto era eu. Porque o meu pai falava para muda o canal, vai lá, muda de canal. Aí eu voltava para o sofá, ele aumenta o som. Aí voltava lá, aumenta o som. Aí voltava, ele falava assim, ajusta a cor, ajusta a claridade. Aí eu vou lá na televisão, tudo tinha que mudar no botão da televisão. Hoje, no controle remoto, as pessoas ficam sentadas e com o controle remoto, e não tem mais 6 canais. Hoje faz um pacote com 100, 200 canais. E ainda compra pacotes extras, Netflix, Prime Video, Globo e tantas outras, né? E aí, os nossos filhos, ou a gente mesmo, está lá com o controle remoto, vai passando 1, 2, 3, 4, 100, 150, 200, desliga e fala, não está passando nada. Porque as mudanças, né, gerou uma insatisfação, tem 200 canais, nenhum serve. Né? Muita impaciência, né? As pessoas não querem, o mundo está muito agilizado. As pessoas hoje não compram jornal mais na banca de jornal. Outro dia, quando eu estava conversando, que as bancas de jornais vão sumir. As bancas de jornais não vão ter mais. Ou elas vão vender só bala, chicletes, alguma coisa nesse sentido, porque as pessoas, poucos estão utilizando jornais. A internet mudou muito o mundo. Muitas pessoas ficam com o celular o tempo todo. Outro dia eu fiquei sabendo, a filha de um amigo meu não assiste televisão. Falei, nossa, mas também a televisão, né? O que ela vai assistir? Não, ela assiste tudo que ela assiste no celular, inclusive filmes. Ela deita na cama assistindo filmes no celular. São mudanças, algumas são boas, algumas nem sei se são tão boas assim, mas para os nossos avós que tinham fralda, que não eram descartáveis, para toda hora tem que ficar limpando o neném com fralda, e vai lá e lava, e volta de novo, coloca no varal, espera secar. Hoje as fraldas descartáveis mudaram muito o mundo. Mas estão poluindo porque as fraldas descartáveis não são processadas na natureza. São preços, talvez daqui mais para frente muda, ou começa a fabricar
fraldas diferentes, biodegradáveis, já deve existir. São as mudanças necessárias da sociedade e nós vamos nos adaptando, porque isso é necessário para a nossa evolução. Voltando à época de Cristo, depois que ele foi crucificado, começaram a ter uma legião de pessoas que começaram a ser cristãos. E foram perseguidos, porque não podia ser cristão. Onde já se viu? A gente já matou Jesus Cristo, que é para acabar com isso. E aí algumas pessoas começaram a ser cristãos. E havia os perseguidores dos cristãos. E um deles, um forte perseguidor de cristão, era um fariseu muito inteligente, muito estudioso, era Saulo de Tarso. Perseguia os cristãos, mas ele era apaixonado por uma mulher que era cristã e era irmã de Estevão, que era Abigail. Estevão morreu apedrejado por ser cristão e Saulo de Tarso gostou disso. Depois ele acabou rompendo com Abigail e ele ficou mais furioso contra os cristãos. E foi em direção a Damasco em busca de cristãos para poder castigá-los, prendê-los, porque ele brotava ódio nos olhos dele contra os cristãos. Isso está documentado na Bíblia e documentado principalmente no livro Paulo e Estevão, um belíssimo livro de Emmanuel. No caminho de Damasco, Saulo de Tarso, ele vê uma luz muito forte que o derruba de seu cavalo e o deixa cego. E aí aquela luz vem e diz para ele: por que me persegue, Saulo? Aí ele fala: quem és tu? Ele falou: sou Jesus Cristo, que você tanto persegue. Naquele momento, Saulo de Tarso deu uma bagunçada na sua cabeça, deu uma bagunçada nos seus pensamentos, e ele não entendia por que ele estava perseguindo com tanto ódio os cristãos, mas os cristãos são pessoas boas, não estão fazendo mal para ninguém. Ele, cego, continuou seu caminho até chegar a Damasco. Lá ele foi recebido por Ananias, que já o esperava. Aos cuidados de Ananias, ele foi recuperando sua visão. E muito rápido, Saulo se tornou um cristão. E ele mudou o seu nome Saulo, que era um nome em latim, para Paulo, que era um nome em grego. E aí ele falou: não, a partir de agora quero que me chamem de Paulo de Tarso. E aí ele começou a aprender o que Jesus tinha deixado. E aí ele ficou no meio do caminho, porque ele havia se tornado um cristão, ele que era um perseguidor de cristãos, né? E os perseguidores dos cristãos começaram a ir atrás dele, sabendo que ele era um traidor. Aí ele fugiu de Damasco com a ajuda de Ananias, voltou para a sua terra de origem, e aí ele passou a ser um cristão, mas as pessoas ainda não acreditavam direito nele, porque ele era um perseguidor de cristão, mudou de repente. Ele teve que convencer, inclusive com os apóstolos de Cristo, que ele havia se convertido. E começou a estudar os ensinamentos de Jesus. E aí, junto com Barnabé, após ter entendido a doutrina de Cristo, começou a pregar. Saiu com Barnabé para pregar o cristianismo, as lições de Jesus Cristo. Por onde ele ia, ele fazia as pregações e falava muito bem, ele era muito inteligente, muitos gostavam dele, muitos o admiravam e muitos começaram a seguir o cristianismo por causa de Paulo, mas muitos não gostavam, muitos odiavam. Ele chegou a ser apedrejado várias vezes. Numa ocasião, foi tão apedrejado que teve que se fingir de morto para as pessoas pararem de apedrejar. Ele se fingiu de morto para não morrer, mas não desistiu. Continuou na sua jornada, difundindo e propagando as ideias de Jesus Cristo, seus ensinamentos. Era preso e onde era preso escrevia cartas. Ficou famosa as suas cartas. Tem várias cartas na Bíblia que a gente pode ler. Carta de Paulo aos Coríntios, Paulo de Tarso aos Efésios. Aí soltavam ele, ele pregava. E prendiam ele, ele escrevia a carta. Onde ele estava, ou ele estava escrevendo carta, ou ele estava pregando. Passou por dificuldades. Tinha que muitas vezes fazer serviço de tecelagem para conseguir sobreviver.
mas não desistiu. Ele sabia que a sua mudança era uma mudança importante. E ele mudou muito rápido. Quem era Saulo de Tarso e de repente passou a ser Paulo de Tarso, o perseguidor dos cristãos ao propagador do cristianismo. Seu trabalho foi tão importante, essa mudança dele causou uma importância tão grande, que é por causa de Paulo de Tarso que o cristianismo foi difundido por toda aquela região. As pessoas começaram a se encantar com seus ensinamentos e passaram a ser cristãs, perseguidas também, muitas vezes perseguidas. Certa ocasião, Paulo de Tarso foi preso e, por ser um cidadão romano, conseguiu que o seu julgamento fosse em Roma. E foi até Roma. Ficou preso numa casa sob a escolta de soldados romanos. As pessoas iam nessa casa para ouvir suas pregações. Até os soldados romanos queriam ouvir suas pregações. Aí o imperador falou, pode voltar. Voltou para sua terra, continuou seu trabalho. Foi preso novamente, voltou, só que aí ele ficou preso numa prisão, num calabouço, sem acesso a ninguém. Nessa época, o imperador era Nero, que odiava os cristãos, até que decretou a sua morte. A sua morte não representou o fim da propagação do cristianismo. O cristianismo continuou aumentando cada vez mais. Quanto mais se perseguia, quanto mais se matava cristãos, mais eles aumentavam. Porque as ideias do cristianismo traziam paz, traziam consolo, traziam uma esperança numa vida melhor. Até que Constantino deixou, lá pelos anos 330, deu uma ordem que parasse de perseguir os cristãos. Ele não tornou o cristianismo oficial, porque até então havia muita doutrina politeísta. Ele não quis causar muito embaraço, ele simplesmente falou de perseguir os cristãos, até mesmo porque ele sabia que o número de cristãos era muito grande. Ele sabia que ele não podia mais ir contra os cristãos. 60 anos depois, aí sim, foi decretado, já por outro imperador, que o cristianismo fosse a religião oficial do Império Romano. E daí, então, cada vez mais aumentando o cristianismo. Paulo, através de sua mudança, naquele caminho para Damasco, provocou todas essas mudanças. Provavelmente, sem essa mudança que Paulo teve no caminho de Damasco, a propagação do cristianismo talvez acontecesse, mas a gente não sabe como que ela seria. Dessa maneira, a gente vai entendendo como é importante a gente mudar. Nós estamos aqui para mudar. Nós não podemos ser sempre os mesmos. As mudanças nem sempre são muito drásticas. Mas algumas vezes a gente já mudou, a gente já conseguiu algumas coisas boas. O que é bom, deixa. Né? Se a gente já conseguiu eliminar algumas coisas ruins, algumas coisas que deixavam a gente triste, como maledicência, fofoca, falta de ética, às vezes a gente já vai deixando isso de lado. Né? Então não é mais para mudar, é para melhorar. As mudanças é para melhora. Porque a gente às vezes fala mudança, você pode mudar do ruim para o outro ruim. Não adianta nada. A gente tem que mudar do ruim para o melhor. É isso que vai fazer a gente feliz. É isso que vai fazer a gente sentir hoje melhor do que a gente era ontem. Sentir hoje o que a gente era melhor que 10 anos atrás. E no dia da nossa morte, que isso vai acontecer, ou do nosso desencarne, a gente vai ter certeza que nós conseguimos mudar para melhor. Não precisa ser muita coisa, um pouquinho a cada dia. Né? No século XI, lá para o ano de 1100, mais ou menos, aproximadamente, na cidade de Assis, havia um jovem chamado Giovanni di Pietro di Bernardone, que era um jovem que vivia, fazia suas arruaças, fazia suas peraltices, né? Filho de um comerciante de tecidos, de um bom status até financeiro para a época. E esse jovem, o Giovanni, foi apelidado, até mesmo pelo seu pai, porque ele gostava do povo francês, gostava da França, de pequeno francês.
E pequeno francês, lá para os italianos, era Francesco. Então ele passou, como ele morava em Assis, passou a se chamar o apelido dele, que pegou, como pega muitos apelidos, pegou de Giovanni para Francesco de Assis. Lá para os seus 20 anos, o Francesco de Assis foi para a guerra, estava tendo uma guerra de Assis com uma outra cidade, e ele foi lá e ficou preso 1 ano. Ninguém sabe o que aconteceu durante esse período. Foi solto e voltou. Dizem que ele ficou meio esquisitão. Entrou na loja do pai, pegou uns tecidos, jogou na rua, o pai ficou furioso. Depois tirou toda a roupa, foi andar nu na cidade. Ele parecia que estava completamente doido. Até que se despiu, colocou uns trapos e saiu pelo mundo. Saiu pelo mundo para pregar a simplicidade, a humildade e a alegria de viver na simplicidade, que eram os ensinamentos de Jesus Cristo. Conseguiu vários seguidores. Várias pessoas estavam seguindo as suas ideias, as ideias de simplicidade. Ele era tão simples que só usava uns trapos vestido amarrado na cintura, sem calçado, sem chinelo, andando pelo mundo, comendo o que aparecesse pela frente, bebendo a água que aparecesse pela frente, mas pregando a humildade e a simplicidade de Jesus Cristo. Mas ele queria que isso fosse abençoado e aprovado pelo Papa. Naquela época estava iniciando a Inquisição da Igreja Católica. Quem eles percebiam que fugiam às normas da Igreja eram considerados hereges e eram investigados. Por isso, Inquisição, que quer dizer investigação. Mas eles não temeram e foram até Roma para pedir a bênção do Papa. E essa história é muito bem retratada no filme Irmão Sol, Irmão Lua, de Franco Zeffirelli, de 1970, onde mostra essa caminhada e a chegada deles na igreja, lá em Roma, pedindo uma audiência com o Papa. Os assessores queriam expulsá-lo, porque eram mendigos que estavam ali atrapalhando o bom andamento. Mas tanto eles insistiram que foram recebidos pelo Papa. Quando o Papa chegou, ouviu: o que vocês querem? A gente quer as suas bênçãos para propagar. O Papa ficou estarrecido. E queriam expulsá-lo de novo e foram expulsando. E o Papa falou: não, espera aí, o que vocês querem mesmo? E Francisco de Assis: não, a gente quer a sua bênção para que a gente possa propagar a mensagem de Cristo, de simplicidade, de humildade, de alegria de viver, na mais pura simplicidade. Imagine o Papa cheio de ouro, cheio de pedras preciosas, olhando todas aquelas palavras, falou para Francisco de Assis: quando eu tinha a sua idade, eu tinha esse sonho também, mas aqui estou. Eu não me deixei levar por essas suas ideias, e aqui estou. Portanto, você não desista das suas ideias. Vá firme e tenha as minhas bênçãos. Francisco de Assis ficou muito alegre e saiu pelo mundo. Foi a maior alegria dele de ter conseguido as bênçãos do Papa. Olha a simplicidade dele. E continuou sua pregação pelo mundo, ajudando e levando alegria para todas as pessoas. Teve doenças, ficou doente, perdeu a visão, faleceu com 44 anos, mas mandou uma mensagem que até hoje a gente ouve, a gente reza a oração de Francisco de Assis, graças a um dia que ele resolveu mudar. Não se sabe por que ele mudou, o que aconteceu naquela guerra, mas ele mudou. A gente não precisa mudar tanto assim, de repente a gente vai ser um Francisco de Assis. Não. Mas são exemplos que a humanidade nos trazem da importância da gente mudar. Nós temos que mudar. Nós temos que mudar hábitos, nós temos que habitar pensamentos, nós temos que esquecer velhos costumes que nos trazem infelicidade. Uma pessoa fuma durante muito tempo, as pessoas chegam para ela e falam assim: você precisa parar de fumar. Fala: não consigo. Aí passa um tempo, você precisa parar de fumar. Não consigo, não vou conseguir. Mais um tempo, você está fumando muito. Mas não tem jeito. Daí um tempo, e aí, você não está fumando? Parei. Nossa, você parou por quê? Tive um infarto. Teve que parar.
Olha só, às vezes as doenças não são castigos, às vezes as doenças são tratamento para que muitas pessoas possam mudar seus hábitos. Precisou parar, se eu tenho infarto, é para parar de fumar. Muitas pessoas têm alguma doença, elas precisam mudar seus hábitos, mudar seu estresse, melhorar a alimentação, cuidar mais de si para que possam viver melhor. Muitas vezes as doenças não são para trazer infelicidade, mas para dar um sacoleão, às vezes uma parada, quebrou uma perna, para parar um pouquinho, vamos parar uma semana, 2 semanas, você pensar. Muitas vezes as pessoas voltam com outro tipo de pensamento. Às vezes não, às vezes as pessoas continuam igual. Às vezes até se tornam mais rudes, né? E precisa ter outras coisas que vão acontecer para mudar. Mudanças são necessárias. Nós temos que mudar. E como diz um ditado, nós precisamos mudar ou para não sofrer ou para parar de sofrer. Ficamos por aqui. Que tenhamos ótimos dias, que possamos pensar e refletir e seguir a nossa jornada da melhor maneira possível. Até o nosso próximo encontro. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.